Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar da ficha de leitura, parte 2. Nessa parte nós vamos falar sobre... Agora nessa parte aqui nós vamos preencher a ficha de leitura falando sobre os dados sobre a obra, né? A obra que foi lida, a obra que está sendo lida. Então nós vamos começar com o primeiro ponto que nós vamos preencher, que é o gênero, ou seja, esse gênero que você vai preencher, ele vai definir sobre o que a obra está falando propriamente dito. Essa obra pode estar falando sobre poesia, pode estar falando sobre teatro, pode estar falando sobre conto, pode estar falando sobre novela, romance e assim por diante. Então nessa hora você vai preencher essa ficha definindo qual é o gênero que está sendo falado na obra. É uma poesia, é um teatro, é um conto, é uma novela, é um romance, é um ensaio, né, etc. Então você vai observar essas observações, ela já tem logo no início, né, nós temos a contracapa da obra, ela já relata qual é o gênero que vai ser abordado nessa obra. O segundo ponto que vai ser abordado sobre essa ficha de leitura, sobre os dados da obra, nós vamos falar sobre o tema principal. Ou seja, qual é o tema principal dessa obra? Sobre o que ela está falando, né? Bom, primeiro é o gênero, depois nós vamos ver o tema principal. Pode ser que essa obra esteja falando de amor, possa ser que essa obra esteja falando de aventura, né? Possa ser que essa obra esteja falando de ficção. Ou seja, etc, né? Essa obra ela pode estar abordando vários temas. Então sempre é de suma importância você observar qual que é o tema principal dessa obra. Está falando sobre essa aventura, está falando sobre vamos dizer assim, propriamente dito, né? Os outros pontos principais, pessoal, é o personagem, né? Que seria o personagem principal. Esse personagem principal, você vai estar abordando duas situações, né? Ou vamos dizer três, que seria o seu nome, né? Ou seja, o nome desse personagem principal, e também fazer traçar o perfil, né? Ou seja, seus traços físicos, que vai falar sobre as características, né, desse personagem, e os traços psicológicos. E os traços psicológicos. Nesses traços psicológicos, né, isso vamos dizer de cada personagem. Ok? Então nesse personagem principal você vai fazer traçar o perfil dele, como o nome, né, o traço físico, o traço psicológico, qual que é a reação dele, né? É um personagem calmo, é um personagem agitado, é um personagem alto, é um personagem baixo, né? Então geralmente quando nós falamos de traços psicológicos, nós falamos das emoções, dos sentimentos, né? Como é que a pessoa, como o personagem, ele é visto na obra, né? E de fato você só vai conseguir compreender esses dados para preencher quando você estiver fazendo a leitura, porque
Você vai ver se a fala dele, se ele é uma pessoa rude, se é uma pessoa calma, se é uma pessoa nervosa, se é uma pessoa compreensiva. Então esse é um ponto importante. Outro ponto a se preocupar nessa obra é a questão do lugar, né? Que é o lugar e tempo. Esse lugar e tempo que nós estamos falando na obra, ele vai falar sobre o país, a cidade, se é na Idade Média, se é na atualidade, né? Se é no futuro. Você vai definir qual que é o país, a cidade, se é Idade Média, atualidade, futuro, né? Se é algo contemporâneo, né? Se é algo que vai acontecer ainda, se é algo futurístico, né? Tudo isso você vai conseguir anotar aí de acordo com a obra, né? Se aconteceu algum tempo no passado também, né? Algum tempo próximo, algum tempo distante, algum tempo que você consegue delimitar, tá bom? E por último, né, para a gente preencher aí esses dados da obra, dando algo relacionado à violência, é uma narrativa, é um diário pessoal. Essa obra ela é um conto. Essa obra ela traz algum ponto importante para você meditar, para você conhecer. Então, o resumo do assunto da obra, né, é praticamente o que você entende sobre a obra, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da obra Vidas Secas, né? Vidas Secas é uma obra que fala sobre uma família de retirantes, né? E essa família de retirantes ela vai retratar o dia a dia, o cotidiano, a rotina dessa família, né? Essa obra é uma das obras, né, bem requisitadas nos dias de hoje e é a obra de Graciliano Ramos. Então, essa obra Vidas Secas, ela vai trazer um resumo, né? Quando você começa a ler a obra, você vai conseguir ver o gênero, o tema principal, quem é o personagem principal, os personagens principais, né? O lugar e tempo da ação, né? Onde ocorre, que forma ocorre, e o resumo, né? Ou seja, o assunto principal da obra vai estar falando então sobre a questão da seca, né? A questão dos retirantes, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. A parte 3.